Olá, meu nome é Maria Feitosa, sou criadora do Resumo Inteligente e hoje vamos falar sobre como estudar por questões. Um dos maiores erros cometidos por alguns concurseiros é menosprezar a resolução de questões, como uma forma de estudo. Para muitos, basta assistir apenas às videoaulas, ler uma doutrina, seja um livro ou um PDF, ler alguns ali artigos e, se der tempo, fazer ali algumas poucas questões. Se der tempo, eu faço. Se não der, eu vou deixar para depois. E o que acaba nunca tendo esse tempo para fazer questões. E aí o que vem a frase? Não tenho tempo. Falta de tempo para fazer questões. E comigo já aconteceu muito isso. Eu me preocupava tanto em fechar o PDF ou o cursinho de videoaula, E não sobrava tempo para fazer questões. Então eu não fazia questões, nem mesmo dos finais dos PDFs. Eu não consegui porque já estava muito cansada e tinha dedicado meu tempo todo para ler a doutrina e videoaula, que quando chegava na parte de fazer questões eu estava já extremamente cansada e aí deixava sempre para depois. Então isso acaba retardando o estudo porque você não exercita, não executa, você não bota o seu conhecimento à prova. Então façam bastante questões, Então, mas por que é tão importante fazer questões, Maria? Primeiro porque você conhece ali o perfil da banca, a cobrança da banca examinadora sobre aquela determinada matéria. Então, primeiro, a gente conhece o perfil de cobrança da banca examinadora daquela determinada matéria que você está estudando. Dois, porque além de você aprender com a questão e aprender o que é mais importante de estudar daquele determinado assunto, a cada matéria, a gente sabe que possui vários assuntos. E sendo que dentro desses assuntos tem os mais importantes para a nossa prova e também tem os mais prediletos da banca. Quando você faz questões, você simplesmente conhece ali o que é mais importante para a sua prova e você percebe a incidência daqueles assuntos que são cobrados pela banca. Então você começa percebendo os assuntos prediletos da banca, que ela cobra de determinada maneira e que ela adora cobrar aquele assunto. É o favorito, é os prediletos. Então você começa a perceber isso fazendo o quê? A resolução de questões. Então, não só eu conheço o perfil da minha banca e o nível de cobrança da banca, mas como eu também aprendo a estudar os assuntos mais importantes naquele determinado assunto. Porque dentro do assunto existem vários subtópicos e aí quando você resolve questões, você percebe os assuntos prediletos da banca e os subtópicos que são mais cobrados, pela banca examinadora. E fazendo isso, isso já otimiza seu tempo, já otimiza bastante seu tempo do estudo a fim de priorizar os assuntos de maior predileção da banca, porque você está otimizando aquele tempo, você não está estudando aleatoriamente, você está estudando com a direção. Eu sempre falo que as questões orientam o nosso estudo, para onde a gente deve seguir, Então, isso já otimiza bastante o nosso tempo. E Maria, digamos que eu nunca fiz, eu não faço ideia de um assunto, do que se trata. Mesmo assim, se eu quiser começar a estudar por questões, eu posso? E a resposta é claro, com certeza. Se você nunca viu, ou se você, por exemplo, não faz ideia do que se trata realmente, como por exemplo, quando eu comecei a estudar para o cargo de delegado, medicina legal, não é uma coisa assim, tipo na faculdade eu não vi porque eu não puxei nenhuma dessas que tivesse relação com a medicina legal, mas eu não fazia ideia do que era medicina legal, apesar lá de ter o PDF, aquilo tudo. Eu vi uma videoaula para entender do que se tratava aquele assunto, porque é uma coisa que eu nunca vi na vida.
né? Então, quando você nunca viu alguma coisa, você pode o quê? Fazer questões. Você, claro, no início a gente erra, isso é normal. Você pode ler os comentários dos colegas, ali para ter uma ideia do que o assunto vai tratar. Então você pode pegar a bateria de questões, ler os comentários e começar a estudar. Ou você pode pegar uma videoaula, né, no speed, na velocidade máxima, para você entender do que se trata aquele assunto. Isso não tem problema algum. Isso ajuda a assimilar o que a gente vai estudar e ajuda a entender o que a gente vai estudar. Então é super válido, mas se você nunca não estudou, mas tem uma ideia do que se trata, é super válido você começar a estudar, iniciar seus estudos por meio de questões. Então façam questões, mesmo que vocês não saibam, dominem a matéria, tudo mais, podem começar sim a fazer por questões e lendo ali os comentários. Só cuidado, né, com aqueles comentários, porque tem muitos comentários excelentes. Eu me refiro a algum site de questões, né? Então, tem muitos comentários bons, mas também tem muitos comentários equivocados. Tem tanto comentário bom que tem mnemônicos, tem dicas, tem macetes, né? Tem aquilo tudo que acaba ajudando, acrescentando no nosso estudo. Então, você pode fazer isso tanto por meio de site de questões, como também aqueles livros comentados de questões, também é super válido. Ou no final do PDF tem cursinhos que gostam de botar uma bateria de questões, então você pode sim pegar as questões que estão no final do livro, o PDF, também livro tem, né? E aí você pode fazer, que não tem problema algum. O importante é que você faça questões e de preferência da sua banca. Você tem que conhecer o que você vai enfrentar, por isso a importância de conhecer o perfil da banca. Mas tirando essas situações assim extremas em que você nunca viu, que precisa de uma videoaula ou ver os comentários antes, não tem problema. Você faça análise das questões, isso é sempre muito importante. Você pode pegar a análise das questões, né, ali, principalmente ali dos comentários. Aí você faz a análise das questões, vai para os comentários e dá super certo. Aí você vê o assunto que foi abordado, vê o que está nos comentários das questões, isso é muito bom. Essa estratégia pode ser executada por qualquer coisa, como eu falei, site de questões, um bom livro de questões comentadas, isso também é muito bom. Tem alguns livros, né? Tem um da editora Foco também que é muito bom. São livros de questões comentadas de diversos assuntos, que também é muito bom. Eu utilizo 2 sites de questões, que é o QConcursos e o TEC. Os dois, na minha opinião, são muito bons, mas você pode utilizar o que você se adaptar melhor. Em terceiro motivo, não só para você reservar um tempo maior para a resolução de questões, mas também iniciar seus estudos por ela. Como eu falei do primeiro motivo para conhecer o perfil da banca, o nível de cobrança. O 2, porque já otimiza o seu tempo e você sabe os assuntos prediletos da banca e também dentro daqueles assuntos os mais importantes e dentro dos assuntos os subtópicos em que a banca ali ela tem uma certa predileção. E no terceiro motivo, você começar por meio delas. Então sim, eu sempre começo por meio de questões. Todo meu início de estudo eu sempre começo fazendo questões, coisa que no início, quando eu comecei a estudar, eu não fazia isso. Muito tempo, às vezes, eu deixava para depois e nunca conseguia fazer questões por motivos que eu já falei no início. Tanta preocupação em fechar o PDF, me preocupava muito com a doutrina, né? Então, sim, comece o seu estudo por questões, isso ajuda muito, isso ajuda bastante, né? Pois são, e como eu já falei, as questões ela lhe orienta o seu estudo. Por isso que eu começo sempre por meio de questões. É por meio delas que você vai saber ali os assuntos que são mais importantes e ali na hora que você for ler uma doutrina de leve, for ler os seus artigos, você vai saber o caminho mais importante. Você vai saber que ali naquele caminho existem algumas coisas que são mais importantes. Então, quando você faz primeiro a análise das questões, lê ali os comentários, vê os assuntos
que naquele sorteio que você fez a banca costuma cobrar mais, quando você for ler a doutrina sobre aquele assunto, você vai perceber que existe X assuntos que são mais importantes. E aí você não vai precisar ficar lendo aquela leitura toda, porque você viu o perfil da banca, você sabe de onde mais a banca está tirando, se é doutrina, jurisprudência ou lei seca, e ali você vai ler aquela doutrina de leve para fazer o seu resumo, né, e o seu material de revisão. E aí você lê aquela doutrina leve, complementa com a leitura, né, da legislação, que isso é muito importante. Então, quando eu começo sempre pela legislação. Eu começo sempre pela lei seca, como são as matérias de direito. Então, começo sim lendo a lei seca, dou uma lida e já vou indo direto para as questões. Qualquer coisa que tenha, mesmo que não seja o gabarito, qualquer que seja alternativa que faça menção a um artigo, eu vou lá na minha legislação e marco. Eu vou mostrar para vocês. Então eu faço isso sempre. Eu sempre marco na minha legislação, eu estudo com a minha legislação do lado. Porque da mesma forma que eu aplico essa estratégia que eu já falei para vocês, eu aplico na lei seca, eu aplico no estudo da minha legislação. Então sim, eu começo também estudando por meio da lei seca, depois é que eu vou para a doutrina, essas coisas, mas eu começo estudando pela lei seca, porque eu já evito de não furar a leitura da lei seca depois. Então isso vale tanto para as matérias de direito, como também para as outras matérias. Depois eu vou fazer um vídeo de como eu estudo português por meio de questões e informática também estudo por meio de questões. Então, questões eu sempre falo que é o músculo do estudo para concurso público. É um músculo de estudo para concurso público, porque você tem muitos motivos aí para fazer muitas questões. No início, a gente erra bastante. E isso acontece, porque tem coisas que a gente nunca viu na vida, tem coisas que a gente só já ouviu falar, mas não teve ali um contato muito próximo. Isso pode acontecer? Claro que pode, sim. Então, tem coisas que fogem do controle, mas depois, com o passar do tempo, com o passar da resolução de questões, você vai começar a acertar mais questões e vai dar tudo certo. Sempre aumente ali na sua meta diária a resolução de questões. Então, é normal que no início a gente errar também as questões em que a gente não tenha tanto conhecimento, tá tudo bem. E com o tempo você vai entendendo a pegada da banca, você vai entendendo o perfil da banca, você conhece os assuntos prediletos e você acaba até se adaptando com o estilo da banca. E aí, se você for para outra banca, no início parece complicado, porque você já está acostumado com um certo perfil da banca e quando vai para outra é um pouco diferente. Mas é muito simples, é só você fazer mais questões daquela banca. Sempre mais questões. Né? Então faça mais, quanto mais questões você fizer da banca, mais você vai melhorando, mais você vai ali conhecendo o perfil. Então, tanto se você estiver prestando concurso para X, você sempre vem, né? Tem alguns concursos, por exemplo, tribunais, FCC, que costuma ser FCC. Mas digamos que seja outra banca, aí você fica, poxa, eu estava estudando. Então, por isso que é muito importante a gente fazer questões. Porque aí quando sair o edital e for banca X, for confirmada a banca X, você vai começando a fazer questões daquela banca e vai percebendo. Quanto mais você fizer, mais você vai se adaptando e se adapta rápido. Porque no início é difícil, mas depois, quando você começa ali treinando, você já se adapta tranquilamente, tá certo? Por isso que eu sempre falo da meta diária, para você ter uma meta diária, né? Vá aumentando ali a sua meta diária. Consegui fazer, vou estudar assunto X, vou fazer questões de 50 a 100 questões por dia. Mas eu não aguento, não consigo
faça quantas você conseguir. Se for 30, depois tente botar uma meta de 50, de 40, de 60 e vai de acordo com o seu processo e a sua realidade. Lembrando que é muito bom estudar por questões, mas você tem que ter sempre em mente que eu estou fazendo questões, mas eu tenho que aprender com a questão. Não só fazer questões por fazer, pela quantidade. A gente quer a qualidade, não a quantidade. Porque quando você analisa item por item, você aprende muito com a questão. E sempre fundamente a questão de vocês. E eu sempre me pergunto, Maria, você gosta mais de imprimir as questões ou você gosta de fazer ali diretamente no site? Eu gosto dos dois. Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. Eu imprimo uma bateria de questões, digamos que 10 questões para determinado assunto e boto meu resumo na frente. Então fica o resumo e 10 questões atrás, sempre muito bem comentadas. Se for lei seca eu boto do lado, marco também na legislação. Então eu faço desse jeito, que ajuda muito, né? Acaba ajudando muito. Então a melhor forma é só você vai saber qual é a melhor forma para você. Mas é importante que você faça questões, que você fundamente bem as suas questões, porque você, além de aprender muito, você acaba treinando e isso vai cada vez te deixando mais forte. Como é que eu faço para estudar por meio das questões? Primeiramente, eu faço filtro e é muito importante que a gente faça o filtro, quem estuda por meio de sites, claro. Você bota lá o assunto, a matéria, claro, a banca, o cargo, o nível. É importante que a gente faça questões no nível do que a gente vai prestar. Então, se eu estou prestando concurso para um nível superior, tem que botar lá nível superior, cargo X, matéria X, assunto X. Quanto mais objetivo você for, melhor vai ser até no filtro ali das questões. E o que eu faço? Primeiro eu leio a questão, primeiro eu vou no que a questão está pedindo. Então, se a questão está pedindo correto, incorreto, exceto, eu já circulo essa palavra e já fico atento ali. Dessa ideia da questão, eu já vou para as alternativas. E eu não vou procurando o que é logo a certa. Sempre fiz isso, eu sempre vou eliminando as erradas. Porque quantas vezes já aconteceu isso comigo? De eu bater o olho, achar que é a resposta correta e quando vou verificar o gabarito está errado, pela simples falta de atenção, pelo imediatismo, eu achar que eu já sei aquela resposta, marcar e na hora errar, porque eu não li as outras alternativas. Então eu vou analisando item por item, vou descartando o que é errado e aí para chegar no gabarito final. Quando eu chego no gabarito final, eu leio as outras demais e confirmo, não, esse realmente aqui é o gabarito final. E aí depois que eu acho o gabarito, eu vou para as alternativas. Gosto do TEC porque tem um comentário do professor e os comentários, eu nunca vi um comentário ruim que deixasse com dúvida, muito pelo contrário, uns comentários bem fundamentados. Amo o que é concurso porque os alunos ajudam muito com aquelas dicas dos mnemônicos e aí eu pego a ideia. Como eu já mostrei como eu estudo por informática, né, por meio de questões. Então, muitas das vezes está ali um conceito, com o conceito você responde tantas questões, né? Então, saibam fazer questões, analise item por item, né? Então, é muito importante que vocês façam isso. Então, procure logo quando você bater o olho na questão, saiba o que interprete a questão, saiba o que a questão está te pedindo. E aí você aprende com a questão dessa exata forma que eu falei. Você vê o que está pedindo, vai descartando as erradas, o que na sua opinião está errada, vai descartando até chegar ali a resposta mais correta. Às vezes a gente não sabe a resposta, mas a gente vai indo na que acha mais correta e muitas das vezes a gente consegue responder porque a gente conseguiu ir descartando e procurar a mais correta e ali acaba acertando. Então isso é super válido fazer isso, é muito tranquilo e analisar os comentários. Eu prefiro mostrar
mostrar como é que eu faço. Então os comentários ajudam bastante. Eu vou selecionar algumas questões para vocês e vou mostrar como é que eu faço. Hoje já estou aqui na página do Tec Concursos. Vou fazer aqui uma busca bem rápida. Eu botei direito penal, vou botar teoria do crime. Todo o conceito, teoria do crime. Vamos lá. A área, eu vou botar policial, delegados, escolaridade, nível superior. E a banca eu vou escolher a VUNESP, mas poderia ser qualquer outra banca, tá? Qualquer outro cargo, qualquer outra carreira, não tem problema nenhum. VUNESP. E aqui como é que eu faço? Veja, delegado de polícia, a última que caiu ali da Polícia Civil do Estado da Bahia. E é o que eu faço? Primeiro, a gente vem sempre nisso aqui. É para saber o que a questão está pedindo, né? Muitas das vezes a gente sai marcando e nem vê se está pedindo a correta, incorreta, exceto, enfim. O que eu faço? Eu leio as alternativas e sempre procuro saber, não logo de cara a resposta correta. Eu sempre vou descartando as erradas até chegar no gabarito final. E aí o que eu faço? Vou lendo as alternativas. Então, os partidários da teoria do partido consideram culpabilidade como pressuposto e não elemento do crime. Então, não, né? Os partidários da teoria do delito consideram elementos do crime, tipicidade. Também não, né? Tem mais assim. A tipicidade do elemento do crime na concepção material vota-se na substituição da conduta ao tipo penal. Também não. Então, vou ali descartando. O dolo na escola clássica deixou de ser elemento integrante de jeito nenhum. Então, essa foi assim, a que restou, né? Então, fui ali descartando as respostas que, na minha opinião, está errada. Só me sobrou essa. Resposta correta. Só me restou essa. Então, digamos que se você nunca teve esse contato com esse assunto, com essa matéria, você poderia vir no comentário do professor, turno do TEC, mas poderia ser também no que concurso eu vou mostrar para vocês. Então, vem aqui no comentário do professor, olha, gabarito letra E, e aí vem a análise de cada um. Aí você faz a análise, isso é muito importante, esse estudo. Você vai ler os partidários, a teoria, tal, né, ao contrário do que está dito na alternativa, né? Crime é a conduta típica, ilícita, do jurídico pago. É elemento do crime, então tem coisas que a gente consegue tirar de letra, né? Porque a gente já conhece o conceito, e a gente já consegue eliminar muitas questões só com o conceito. Eu sempre falo isso porque você não precisa ter muita coisa no seu resumo, basta ter o que é essencial. Conceito é essencial, que tem que ter no seu resumo. Então, só com o conceito de crime eu já conseguiria matar ali essa questão. Por quê? Porque vejam que desses elementos a gente sabe que tem, o que não tem. E eu fui descartando até chegar à resposta correta. Por mais que eu nem soubesse ali o gabarito já de cara, mas por eu saber o conceito de crime, eu ia ali descartando, porque eu sei que pela teoria tripartite, né, a conduta de crime, ela é ilícita, típica, ilícita, antijurídica e culpável. E aí só com isso a gente sabe muita coisa, a gente acaba acertando pelo conceito. E aí vem com os demais, né? A gente vem vendo, analisando questão por questão, e isso significa que a gente aprende com a questão, a gente tem um direcionamento. Então, quando eu for, digamos que eu nunca vi isso, eu poderia vir aqui, né, e ter esse direcionamento com base na resposta do professor, dos colegas, enfim. Isso já é um direcionamento, porque a VUNESP cobra desse jeito. Eu já começo ali percebendo como é que a banca costuma cobrar. Ela gosta mais de conceito? Será se ela gosta mais da legislação? Será se ela está cobrando mais jurisprudência? Então, você já percebe tudo nesse nível.
E aí, digamos que você viu essa questão, analisou item por item, for para a doutrina, você já tem um direcionamento na doutrina. Você já vai saber mais ou menos para onde vai olhar. Seu estudo já tem um direcionamento, já as questões te orientam para o seu estudo. Então, vou sempre fazendo isso. Vamos lá para mais essa aqui também, delegado, essa da Polícia Civil de São Paulo, 2018. Existe. E aí tem um para tipo de lacunas, né? É típico isso da VUNESP. Ih, meu Deus, saí. Então, é típico da VUNESP isso, né? Cobrar essas lacunas. E aqui eu dou uma olhada nas alternativas. Eu nunca vou de cara para ler isso aqui. Primeiro eu vou nas alternativas e leio a questão, interpreto a questão, aí eu vou respondendo. Olha, só daqui eu já consigo eliminar duas alternativas. A culpa inconsciente, porque ela inexiste alguma previsibilidade. Eu nunca vi isso. Inconsciente, consciente sim, mas inconsciente não. Então eu já descartei ali duas alternativas. Já duas alternativas eu já consegui descartar. Então eu sei que ou a questão está me cobrando a culpa consciente ou dolo eventual. E aí eu vou ler agora, vou tentar aplicar e aí vamos ver qual é o gabarito. Existe, quando a gente prevê o resultado, mas espera sinceramente que não ocorrerá. Então, é a culpa consciente. A culpa consciente, o agente prevê o resultado, mas ele acredita sinceramente que não é possível que ocorra. Já no dolo eventual, o agente, ele não quer que o resultado ocorra, mas ele assume o risco. Já é diferente, né? No dolo eventual, ele assume o risco. Então, só sabendo disso já dá para responder a questão. E aí, configura-se dolo eventual quando a vontade do agente não está dirigida para a obtenção do resultado, pois ele quer algo diverso. Ele não quer que aconteça, mas ele assume o risco. Mesmo ele prevendo que isso possa acontecer, ocorrer, ele assume o risco e a possibilidade de sua produção. Então, é dolo eventual. E aí, como eu sei que aqui é culpa consciente e nem é dolo direto nem alternativo, eu já consigo. Ficaria em dúvida se eu não soubesse o conceito entre a e a E. Mas como eu sei o que é dolo eventual e o que é culpa consciente, é a letra A, porque os conceitos batem certinhos. Então, vejam, você vai descartando até chegar. E, por exemplo, se você não soubesse, você iria marcar uma dessas duas aqui. Mas vejam que eu vou mostrar para vocês no conceito, que só isso aqui você já consegue matar a questão. E olha, a culpa consciente ocorre quando a gente consegue prever, ele prevê o resultado, né? Mas ele acredita que não vai acontecer. Culpa consciente, não existe qualquer previsão de resultado. Por isso que eu já de cara já descartei ela. Logo, a primeira coluna é culpa consciente. Então, só com o conceito de culpa consciente eu conseguiria responder a questão. Porque eu iria ficar em dúvida, mas com culpa consciente eu já conseguiria matar ali a questão tranquilamente. Então, culpa consciente e dolo eventual é verificado quando a gente não quer diretamente o resultado, mas assume o risco, viu? Ele assume o risco. Ele acredita que ele não quer diretamente, mas no final ele acaba assumindo o risco. Então, é dolo eventual. E aí, vejam, só com dois conceitos eu consegui matar aqui de novo essa questão. Então, tem coisas, e vejam que é para um cargo de carreira jurídica, por cargo de delegado de polícia, que precisa, né, de uma doutrina um pouco mais profunda, por ser uma carreira que cobra mais ali a doutrina. Mas se fosse para qualquer outro cargo, tem coisas que já dá para você matar tranquilamente. Então, só com conceito. Eu sempre falo que um resumo bom, ele não precisa ter aquelas coisas mirabolantes, aquelas coisas que a gente vê no nosso dia a dia de estudo. Precisa ser uma coisa simples, desde que tenha as coisas mais importantes. E conforme isso aqui, por meio dessas questões, dessas análises,
em que eu sei que tem que ter no meu resumo. Ou seja, no meu resumo, sem dúvida, na teoria do crime, tem que ter o conceito de culpa consciente e dolo eventual. Além de já ter cobrado em prova, por essa minha banca, eu sei que tem que ter. Porque já foi cobrado, já tem um direcionamento. Então, por isso que as questões, eles ajudam exatamente nisso aqui. Vamos ver mais uma. Isso é de casa, para não ficar muito grande o vídeo. Bom, o estado de necessidade. Vamos fazer essa daqui rápido. Eu sempre falo que o conceito de estado de necessidade está no Código Penal. E a banca adora trocar isso aqui e botar legítima defesa. Então, às vezes, na maioria, o que está no código é o que eles cobram, o que as bancas costumam cobrar em prova. Então, exclusivamente em situação de calamidade pública, a gente já vai cortando isso aqui. Pratica o fato para salvar de perigo iminente atual que não provocou vontade, né? Que seja exigível o sacrifício. Também não. Eu vou descartando. Exclusivamente em situação de calamidade, de novo, já tiro. Pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade nem podia. Não tá porque seja exigível o sacrifício. Aqui ele não, no código isso não fala que é possível. Então, às vezes o que tá errado é só essa parte do finalzinho. Mas aqui era só no final, né? Não é exigir. Aqui diz que seja exigível. Aqui diz que não era razoável. Né? Então, é nessas análises. Vamos ver aqui o comentário do professor. Então, eu vou cortando antes de chegar à resposta. Ficou meio bugado aqui em cima, mas, ó. Ó, do Código Penal Brasileiro. A gente tá no código. Por isso que eu sempre falo para estudar primeiro, eu sempre estudo a legislação. Então, coisas que tá no código. Olha, onde é que é a banca sempre? O erro. Perigo, ele joga isso aqui para tentar confundir e é perigo atual, né? Porque já lá na legítima defesa é diferente. Então, por que eu sempre falo isso? Porque eles adoram, a banca adora confundir esses dois conceitos e está no Código Penal. Porque é comum confundir os candidatos, confundir os candidatos com o conceito de legítima defesa e estado de necessidade. Então, é exatamente isso que eu queria mostrar para vocês. Vamos lá no que concurso, vou mostrar de outra matéria. Que concurso? Já estamos aqui no que concurso. Já deixei logado para não perder muito tempo. E aqui eu vou botar uma matéria que não jurídica, não do direito. Vou botar informática, noções de informática. Vamos botar aqui o assunto internet. Pronto, internet. Cadê extranet? Tem também. Pronto, intranet, extranet e internet. Vamos lá botar aqui banco. Vamos botar a banca CESP para mudar. Botei VUNESP, vou botar CESP. CESP. Deixa eu ver. Acho que já dá para filtrar. Bom, 600 e poucas questões, mas se você pudesse deixar mais específico, mais objetivo, melhor seria. Então, julgue o item a seguir a respeito de serviço de internet no ambiente Windows. Considerem. Bom, digamos que eu não sei essa questão. Não sei mesmo. Não faço ideia do que se trata. Eu posso vir aqui, tranquilo. Vou assistir uma videoaula bem rápida aqui para poder responder. Ó, isso aqui me ajuda muito. O que mais me ajuda nas questões, principalmente em informática, é isso aqui. Porque é conforme
você vai fazendo questões que você vai ali desenvolvendo o seu estudo, né? Então eu sempre faço isso aqui, conceitos básicos. Olha, esse aqui trouxe um comentário, olha, de internet. Então, ó, trouxe outra questão da banca, da mesma banca, de outro concurso, mas que cobrou o conceito de intranet. Eu gosto muito disso aqui, porque eles vêm, olha, traz isso aqui. Em uma questão, eles já me trouxeram o conceito de internet, intranet e extranet. Ou seja, a gente aprende muito. A gente acaba aprendendo muito com as questões. E os comentários, vejam, tem muitos comentários muito bons, eles botam aqui a fonte. Então, só dessa questão eu já consegui aí 3 conceitos que caem bastante. Então, conforme eu vou fazendo, vou conhecendo ali a banca. Inclusive, esse professor aqui é muito bom de informática, eu gosto bastante. E aí vem de novo, olha, aqui embaixo já umas características. Você sabendo o conceito de extranet, internet e intranet, você consegue responder a questão, né? Ó, só porque eu já tava lá, né? Eu fiquei... Então, olha, só com essa questão, só com isso aqui você já consegue responder. E o que? O conceito de internet, de intranet. Você já consegue responder ali as questões. Então, dá super tranquilo. Se não, você pode ouvir, ver uma videoaula, alguma outra coisa. Mas tranquilamente. Vejam que não precisa de muita coisa. É mais ou menos assim que eu estudo. Estudo informática por meio de questões. E aí tem muitos e muitos que trazem uns conceitos bem legais que dá pra gente fazer. E aí eu vou fazendo isso. Então, quando eu não sei nada, Maria, eu não sei nada sobre a questão, eu venho aqui. Por exemplo, motor de renderização, algo assim. O que eu iria fazer? Provavelmente eu iria essa questão, porque eu nunca vi. Digamos, se eu estivesse estudando informática e nunca tivesse ouvido falar sobre isso, né? Porque caiu aqui, ó. Ele pediu aqui, eu não sei o que é. Não saberia. E é o que eu faço? Eu botaria no meu resumo uma coisa que eu nunca sei e que se eu tiver a ideia assim de que eu não vou acertar, isso tem que estar no meu resumo. E eu vou fazendo isso. Vou ler nos comentários dos colegas, interpreto a questão e boto tudo aqui. Eu ainda vou mostrar para vocês um resumo, que é a minha legislação. Vou mostrar aqui para vocês de informática. O Linux, vamos aqui. Comandos do Linux. Olha isso aqui. Tudo é só de questões, vou cobrar de prova aqui, ó. Tudo isso. Eu não pego a apostila, eu não pego PDF, eu não pego livro, eu não vejo videoaula de informática, eu faço só questões. Então, o conceito, tudo isso eu pego de questões e que já foram cobradas em prova. Isso aqui, então, ó, caiu em prova, eu sempre boto uma bomba, boto um explosivo, para saber que aquilo ali é tão importante que já caiu em prova. Então, tudo que está aqui, tudo que está exatamente aqui, eu sempre boto que já caiu, tá vendo? Então, isso aqui tudo é que já foi cobrado em prova e eu aproveito e boto todo mundo aqui dentro. Então, tanto do Linux quanto de qualquer outro assunto informático, eu só estudo assim. Então, veja, comandos no Linux. Isso aqui é que eu já fiz tanta questão e esses são os comandos que são mais cobrados. Aqui, comandos mais importantes do Linux, isso aqui é porque cai tanto em questões e eu fui fazendo um top, aqui, né, um rankzinho pra gente saber ali o que é mais cobrado. Então isso aqui é muito cobrado em prova. E isso tudo é feito por meio de questões, análise de questões. Olha, não termina por aqui, não termina. Muitos comandos, é muito cobrado. Olha, isso aqui também.
Então eu pego tudo de questões, vou fazendo do meu jeito e vai dando super certo. Olha, do usuário, isso tudo é de questões, tudo é de questões. E você pode fazer isso tanto no Word quanto por meios digitais, como também pode fazer no papel, não tem problema. Eu tiro tudo daqui, mas claro, eu tento responder a questão. Se eu não soubesse, se errar, não tem problema. O importante é que você aprenda com a questão. Para quando você for pegar outra questão, aí você vai dizer, poxa, eu já resolvi uma questão dessa, mas não sei o que é. Por quê? Você nunca não botou no seu resumo, você não analisou item por item. Se bem que é certo ou errado, mas se fosse de múltipla escolha, não, por exemplo, como essa, seria legal sempre saber o que é uma rede de correio eletrônico, saber cada uma dessas aqui, como extranet, né? Internet. Eu sempre vou fazendo isso, olha. Do mesmo jeito que eu faço no TEC, eu vou cortando aqui no QConcurso e descartando as alternativas. Eu faço isso, gente, dá super certo. Dá muito certo pra mim, então é assim que eu estudo informática, então cada banca tem um perfil e você acaba conhecendo, aprendendo com a questão, enfim. Então é isso. Esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.